Bom, gente, aqui eu reservei esse espaço para a gente fazer uma correção do exercício. Aquele exercício onde eu propus a vocês que analisassem as questões. Alguns alunos responderam as questões, outros, colocando qual era a alternativa correta. Então, presta atenção que lá no enunciado da minha questão, que eu coloquei para vocês, eu dizia que a proposta era analisar a questão, dizendo se a questão estava contextualizada ou pré-textualizada. Observem lá qual foi a proposta. Em relação à análise das questões objetivas, que eu coloquei duas questões e a proposta era analisar essas duas questões. A única coisa que vocês deviam dizer era se elas estavam contextualizadas ou pré-textualizadas. Vamos lembrar, o que é uma questão contextualizada? Contexto. Ela tem um texto que tem relação com as respostas colocadas, com todas as... você quando coloca lá as opções de respostas, esse texto, quando o aluno recorre a esse texto ajuda o aluno. Então, ela é contextualizada. O que é uma questão pré-textualizada? É aquela que você coloca o texto, aí eu vou usar um vocabulário bem chula, para encher linguiça, tá? É aquele texto, aquele pré-texto que não serve para nada, que você pode responder a questão sem precisar recorrer a ele. Então, é uma prova que fica extremamente cansativa, porque ela tem muitos pretextos, o aluno lê aquilo que não leva o aluno a nada. Então, a primeira questão que eu coloquei ela dizia assim, não é para vocês responderem, é para vocês dizerem para mim se ela está contextualizada ou pré-textualizada. Então, vamos separar aqui. O que aqui é o contexto ou pretexto? É essa primeira parte que diz: após 15 anos da unificação alemã, ainda persistem consideráveis diferenças econômicas nas duas partes alemãs. Apesar dos grandes investimentos na reconstrução da economia da Alemanha Oriental, a taxa de desemprego do leste é o dobro da registrada no oeste do país. E as migrações para a Alemanha Ocidental continuam. Então, lembrando aqui, com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha se divide em oriental e ocidental. E aqui ele está fazendo essa relação. Até agora, os alemães do leste são alvos de preconceitos por parte do oeste. Em 1 de cada 5 alemães deseja um novo muro entre leste e oeste. Publicações recentes descrevem um cenário desolador nos chamados novos estados correspondentes ao território da antiga Alemanha Oriental. É uma questão de sinceridade dizer que as pessoas que não é possível criar as mesmas condições de vida em toda a Alemanha, declarou o presidente alemão Horst Köhler, na época, com uma resignação surpreendente. A proposta, quais são as alternativas? A proposta de resposta. Lembrando que essa é uma questão de múltipla escolha complexa, porque é aquela que você vai ter que afirmar 2 vezes. É correto afirmar: depois da unificação, muitos alemães da antiga República Federal da Alemanha reclamam sobre os grandes volumes de subsídios estatais para a economia na antiga República Democrática. 2. Existem ainda hoje taxas consideráveis de migração da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Os migrantes preferem experimentar as vantagens do mercado imobiliário e dos resíduos de um sistema socialista. E 3. Uma década e meia após a reunificação leste e oeste da Alemanha, ainda mantém características diversas e estão longe de serem vistos como território homogêneo de um país.
As diferenças vão desde índices de desemprego até preferências políticas e tendências pop. Não vou me referir aqui da gente corrigir a questão ou fazer a questão. A proposta é que vocês analisem. Então vamos ver aqui. Presta atenção que tudo que está colocado no enunciado ajuda você a entender as opções de resposta. Então essa questão ela está contextualizada. Ela está muito bem contextualizada. A resposta correta seria contextualizada. Vamos lá. Na segunda questão, o que fala? Na ciência, os dados do mundo real precisam ser sistemática e cuidadosamente coletados, para que os procedimentos possam ser confirmados. Isso implica que a prática da ciência ou a pesquisa científica dependa da conformidade e algumas regras. Conformidade a algumas regras, desculpa. Em ciências sociais, podem-se sintetizar essas regras em dois modelos distintos de coleta e análise de dados, o quantitativo e o qualitativo. A respeito das características desses dois modelos, assinale a opção correta. Então, presta atenção. Esse enunciado ele tem um contexto aqui ou um pretexto. O que a gente tem que observar? Se esse enunciado, se ele ajuda, se ele tem relação com as opções de resposta. Então, ele coloca, a respeito das características desses dois modelos, assinale a opção correta. A. O método quantitativo permite a obtenção, na pesquisa em ciências sociais, de resultados exatos que não deixam dúvida para o fenômeno estudado. B. O estudo de caso é uma técnica clássica nas análises quantitativas. C. Em ciências sociais, o pesquisador deve obrigatoriamente optar por pesquisas quantitativas ou pesquisas qualitativas, dada a incompatibilidade entre os dois métodos. D. A pesquisa qualitativa, por sua natureza e por lidar com a dimensão objetiva dos fenômenos, consegue apreender a totalidade das dimensões dos fenômenos sociais. E. A principal característica da pesquisa quantitativa está em seu potencial de generalização dos resultados obtidos, desde que a amostra seja representativa, enquanto a pesquisa qualitativa caracteriza-se por analisar o problema em sua singularidade. Presta atenção, gente, que esse enunciado aqui, ele diretamente ajuda o aluno a responder as questões. Então, ele também está contextualizado, muito bem contextualizado. Então, na análise das questões objetivas, tanto a questão A quanto a questão B, elas são contextualizadas. Muito bem, em relação às questões dissertativas, o que eu peço para vocês? Que além de vocês lerem as questões, não é para responder, digo novamente, vocês vão analisar, dizer novamente se elas estão contextualizadas ou mal contextualizadas, que elas estariam pré-textualizadas, descrevendo a voz de comando e se ela apresenta o critério e indicador para correção, justificando de acordo com o conceito de questão contextualizada já apresentado nas aulas. Lembra lá, naquele material que eu postei para vocês, da segunda aula sobre questões, que eu falo de questões dissertativas, dou alguns exemplos de questões que têm critérios e indicadores para correção e outras questões, inclusive que usam verbo como disserte sobre, dê sua opinião sobre, e a gente mostra que a voz de comando está equivocada quando ela diz disserte, dê sua opinião, e que ela não apresenta nem critério nem indicador. Por isso, aquelas respostas absurdas. Muito bem, vamos olhar as duas questões. A primeira. Leia as questões abaixo, classifique como bem contextualizada, mal contextualizada, aqui de novo a minha voz de comando, justificando de acordo com o conceito da questão já apresentada em aulas. Aqui é uma notícia. Tragédia mutila Lais Grael. É uma notícia antiga, né, do
velejador Lars Grael, quando ele foi abaloado por ele estava no seu veleiro, foi abaloado por uma lancha, e ele perdeu as pernas, né? Então, essa é uma notícia que foi dada pela Gazeta, um jornal do local. Carlos Lima, que foi quem abaloou, né? Não acho que eu mereça ser punido, não me sinto culpado, foi uma fatalidade. O empresário Carlos Guilherme de Abreu Lima, 29 anos, que domingo abaloou o barco onde estava Lars Grael, disse ontem não ter visto o tornado a tempo de desviar. Exame do piloto revela embriaguez. O exame etílico de Carlos de A. Lima revelou estado de embriaguez com ressalva no dia do acidente. O exame etílico consiste na determinação do teor de álcool etílico encontrado no sangue. Aí, qual é a pergunta? Quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios são respectivamente encontrados em uma molécula de etanol? Gente, presta atenção que em relação a contexto e a pretexto, vamos pensar que eu vou tampar essa parte todinha da notícia do jornal. Vamos tampar. Tragédia mutila Lars Grael. Até sangue. Aí vem a pergunta. Quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios são respectivamente encontrados em uma molécula de etanol? Essa questão está mal contextualizada. Isso tudo aqui é um pretexto. Prestem atenção que para responder a questão eu não preciso me referir a notícia do jornal colocada ali. Então, ela está mal contextualizada. A resposta seria mal contextualizada. Agora, ela tem parâmetro de correção? Tem, porque ela diz assim, ó, quantos carbonos? Ela pergunta e diz que, respectivamente, encontrado em uma molécula de etanol. Então, você tem uma questão mal contextualizada, isso não é um contexto, isso é um pretexto, e ela está com parâmetro de correção. É fácil do professor corrigir. Então, a resposta seria essa. Mal contextualizada com parâmetro de correção. Critério e indicador. Vamos para a segunda. Esse é da nossa área, né? Maurício adora batata frita e sempre quer mais. Mãe, quero mais batata. Maurício ainda tem 2 em seu prato e não tem mais na panela. 2 é pouco, eu quero mais. A mãe de Maurício sabe que não adianta muito discutir devido à fase em que seu filho se encontra. E aí ela resolve picar em pedaços menores as 2 batatas que restam no prato. Maurício sorri e diz, viu mãe, agora tem um monte de batatas. Letra A. Apresente e explique 2 características do estágio de desenvolvimento cognitivo segundo Piaget em que Maurício se encontra para apresentar tal reação. B. Indique o provável estágio de desenvolvimento cognitivo de Maurício devido às características apresentadas. Comentários para responder o aluno deverá basear-se nos dados que brotam do texto. Ficou claro o parâmetro, apresentar e explicar 2 características. Aqui eu já respondo para vocês. Aqui já está com resposta, não sei se vocês perceberam. Gente, isso que está aqui, Maurício, é uma historinha, mas é uma historinha, ela é um contexto muito bem colocado, porque sem ela, vocês não conseguem responder as perguntas colocadas. Então, ela está muito bem contextualizada. Pergunta se ela tem parâmetro e indicador para correção? Claro, ficou claro. O parâmetro é apresentar e explicar as características, segundo Piaget. Então, ela tem parâmetro de correção. Então, a resposta da segunda questão é bem contextualizada, com parâmetro de correção, porque tem critério e indicador.